Fala galera, aqui é o professor Léo, vamos lá para mais uma aula de física. Hoje a aula vai ser basicamente uma resolução de exercícios, tá? Visto que a gente vai continuar a cinemática, movimento vertical. E o movimento vertical é basicamente uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? O movimento vertical, gente, a gente pode classificar da seguinte forma. Nós temos o lançamento vertical. O lançamento vertical. Vou colocar assim, ó. Para cima. O lançamento vertical para baixo, certo? E a gente tem também a queda livre. Vou colocar a queda livre da seguinte forma. Ok? Então, dependendo do material que você estiver estudando, o autor ele pode dizer assim, a queda livre é um tipo de lançamento vertical para baixo. Tudo bem, não tem problema. Independente de como você classifique, você vai chegar no final com os mesmos resultados. Eu gosto de classificar assim, porque assim a gente tem essa classificação baseada na sua velocidade inicial. Por exemplo, gente, vamos imaginar aqui uma superfície e eu tenho aqui uma régua bem grande, ó. Certo? Que ele está marcando, ó, 0, 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros, por exemplo. Vamos começar analisando a queda livre. Tá? A queda livre ela vai ocorrer toda vez que um corpo ele for abandonado a uma certa altura e esse objeto ele vai cair com a velocidade inicial igual a zero. Com velocidade inicial igual a zero. Eu vou abandonar o corpo. É o que você mais vai ouvir nas questões. Um corpo é abandonado no alto de um prédio. Determine a velocidade final ou determine o tempo de queda. Certo? Então isso é queda livre. Se eu lanço esse corpo para baixo, eu já não chamo de queda livre. É um lançamento vertical para baixo. E qual a diferença? A diferença é que quando eu lançar esse corpo para baixo, eu vou aplicar uma força inicial nesse corpo, logo a sua velocidade inicial vai ser diferente de zero. Aí eu digo assim, olha, a sua velocidade inicial vai ser menor que zero. Por que menor do que zero? Porque você percebe que você vai ter um movimento retrógrado aqui. Ou seja, ele sai do ponto 4 para o ponto 3, 2, 1. Percebeu aí? Lembra de MRU? Em que a gente classifica a velocidade baseado na posição, né? Então, se eu tenho aqui um parâmetro de posição, ele está sendo 4 por 3 por 2 por 1. Ele está regredindo no espaço, logo o movimento é retrógrado. Então, eu digo que no lançamento vertical para baixo, a velocidade inicial é menor que zero. Tá? Eu estou falando de velocidade, presta bem atenção. E o lançamento para cima? Bom, o lançamento para cima, agora o objeto, ele não está mais nessa posição, né? O objeto agora está aqui, ó. Eu vou jogar esse objeto para cima. Da mesma forma, no lançamento vertical para baixo, é necessária uma força inicial, não é isso? E essa força, quando eu aplico no objeto, ele vai ter uma velocidade inicial maior, diferente de zero também, nesse caso, maior que zero, ou seja, a velocidade dele vai ser positiva, movimento progressivo. Então, a velocidade inicial no lançamento vertical para cima é maior que zero. Tá? Por isso que eu gosto de classificar desta forma. Ok? Professor, eu não entendi se a velocidade dele é positiva, mas conforme ele vai subindo, a sua velocidade não vai diminuindo? Sim, com certeza. Mas lembre-se que para classificar a velocidade, eu olho apenas para a posição. Se ele estiver crescendo, se ele estiver aumentando a sua posição no espaço, o movimento é progressivo. Se estiver regredindo no espaço, o movimento é retrógrado. Agora, falar que conforme ele sobe a aceleração, falar que conforme ele sobe a velocidade diminui, significa que o movimento aqui é um movimento retardado. Por quê? Porque a aceleração aqui é menor que zero, a aceleração é negativa.
Lembra que eu falei no início da aula que isso daqui é uma aplicação de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado? Você lembra da característica da aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado? E ele diz assim, ó, nesse movimento, a aceleração ela é constante, diferente de zero. Então, se eu estou falando que quando eu lanço um objeto para cima, a aceleração é negativa e essa aceleração é constante, gente, significa, vamos lá, significa que a aceleração da gravidade ela é negativa. Exatamente. A aceleração da gravidade ela não tem natureza positiva e sim negativa. Independente se o corpo sobe ou se o corpo desce. Independente se é subida ou descida, a aceleração da gravidade ela vai ser negativa. Aí você me diz, não, professor, está errado. Alguma coisa de errado não está certo. Porque eu aprendi lá no ensino médio que o professor de física falou que vai ser negativo na subida e positivo na descida. Aí eu, de novo, vou lembrar você da característica principal do MRUV. Ele tem a aceleração, essa aceleração ela é constante e diferente de zero. Gente, se eu jogo um corpo para cima e a aceleração é constante, eu sei que para cima é negativo, como é que para baixo vai ser positivo? Se ela é constante. Se ela é constante, não pode mudar. Não pode mudar o valor numérico, não pode mudar sinal. Outra coisa, se você analisar isso que eu estou falando e você montar um gráfico, você vai perceber que o gráfico do lançamento vertical ele vai ser assim, ó. O gráfico é espaço versus tempo. O gráfico vai ser uma parábola com concavidade para baixo, certo? Concavidade para baixo significa que a aceleração é negativa, logo G negativo. É claro que na queda, a equação matemática que rege essa queda, a gente vai colocar como positivo. Por quê? Porque vai ter uma equação que vai ser toda negativa. Toda vez que você tem uma equação matemática em que ela é toda negativa, o que você pode fazer? Você pode multiplicar por menos 1. Então a gente vai gerar uma regrinha aqui. Vou colocar aqui as equações do movimento vertical. Sabe quais são? As mesmas do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Velocidade final igual a velocidade inicial mais A vezes T. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração t quadrado sobre 2. E a bendita equação de Torricelli, né? V final quadrado igual a V inicial quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Opa, falei ΔS, coloquei um T aqui. ΔS. Só que a gente só vai alterar a cara dessas equações, né? Como é que fica essa aqui, ó? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais G vezes T. Aí lembra que eu falei? A gravidade ela é negativa, certo? Por conta de convenção de sinais, né? Por exemplo, na queda, como o V vai ser negativo, isso aqui vai ser geralmente igual a zero ou negativo, e esse cara vai ser negativo, eu vou multiplicar por menos 1, então toda a minha equação ela fica o quê? Ela fica positiva. Então o que a gente pode fazer? A gente pode adotar a seguinte situação. Ó. Eu posso dizer que vai ser positivo ou negativo. Agora sim, é por isso que o teu professor de física falou que quando for para cima é negativo, para baixo é positivo. Mas entenda que a gravidade ela sempre vai ter valor negativo, a natureza dela é negativa. Então, em todas essas equações, você vai considerar a seguinte observação. Quando for para cima, a gravidade é negativa. O G vai ser negativo na equação, tá? Por favor, não se confunda. E quando for para baixo, G vai ser positivo, tá? Vou colocar essas observações aqui. Dando sequência. Função horária do espaço, como é que a gente vai representar? Ao invés desse S0 e desse S, eu vou colocar diretão aqui, ó, um H. Esse H representa a altura, certo? Velocidade inicial vezes o tempo, mais G vezes T ao quadrado sobre 2, em que aqui pode ter um mais ou menos, né? E finalmente a equação de Torricelli segue a mesma regra, segue a mesma lógica. V final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais ou menos 2GH de altura.
Beleza? Lembrando que se eu estou falando, por exemplo, de uma queda livre, na queda livre velocidade inicial é zero. Então tudo isso a gente poderia apagar, né? Como eu quero fazer uma regra geral, estou colocando aqui para vocês. Tranquilo aí? Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu vou fazer agora mais um vídeo, uma segunda parte, para ele não ficar muito longo, para a gente resolver alguns exercícios, beleza? Grande abraço e até mais.